Existe uma coisa muito curiosa na franquia Persona. Antes mesmo da gente falar de personagens, de história e até do combate, uma coisa sempre fica marcada nos jogos de Persona: os menus. E é até estranho falar isso em voz alta. Afinal, menus deveriam ser algo invisíveis, ferramentas que simplesmente te auxiliam na organização da informação. Mas em Persona, a interface não é invisível. Muito pelo contrário, ela é protagonista. Ao longo dos anos, a série construiu algo muito raro na história dos videogames: uma identidade visual tão forte que a própria interface virou parte da experiência. E isso nos levanta um questionamento interessante: será que Persona tem a melhor UI da história dos videogames? E para responder isso, a gente não pode olhar apenas para um jogo, mas sim, vamos olhar para a evolução de toda a franquia. No design, existe um princípio comum: a melhor interface é aquela que tu não percebe. Isso funciona muito bem em aplicativos, um sistema operacional e até em produtos corporativos. Até mesmo alguns jogos, como Dead Space, por exemplo, fazem isso de maneira exemplar. Mas eu acredito que se a gente olha videogame como um todo, essa questão é um pouquinho diferente. Os menus nos jogos não precisam ser apenas diferentes ou imersivos. Eles podem e têm um papel muito importante nisso em expressar sentimentos, em expressar a identidade do jogo. E foi exatamente isso que a franquia Persona fez ao longo dos anos. Em vez de tentar esconder a interface, a série decidiu transformá-la em linguagem visual. Persona 3 foi o primeiro jogo da série a construir uma identidade visual e uma narrativa em volta dessa imagem. Antes dele, os jogos da franquia tinham UIs relativamente tradicionais em JRPGs. Mas Persona 3 trouxe algo novo: uma interface visual inspirada em tecnologia, menus minimalistas, linhas limpas, tons frios de azul, e todas essas escolhas não foram aleatórias. O jogo aborda temas como alienação, isolamento e introspecção, e a identidade visual transmite exatamente isso. Ela é fria e digital, quase clínica. E depois, com Persona 4, a mudança na estética foi radical. Se Persona 3 era introspectivo, já Persona 4 é vibrante. Um amarelo intenso, uma tipografia ousada e uma interface dinâmica. O design transmite uma energia juvenil, e isso reflete diretamente no tom do jogo, na temática do jogo, que gira em torno de amizades, descoberta e crescimento pessoal. Ou seja, cada jogo da série começou a usar a interface, a UI, como uma extensão temática da narrativa do jogo. E então chega o tão aclamado Persona 5. Foi aqui que a franquia elevou tudo ao extremo, abandonou qualquer tipo de neutralidade. Eram menus inclinados, transições agressivas e uma tipografia nada linear. O jogo utiliza também uma paleta extremamente marcante, um vermelho, preto, branco. E qualquer semelhança com o canal é mera coincidência. Mas essas cores, elas representam a temática central do jogo, que é a rebeldia. Os protagonistas de Persona 5 literalmente são ladrões que estão desafiando um sistema corrupto. E a interface transmite exatamente essa sensação. Nada parece institucional, tudo parece rebelde. Outro elemento que torna a UI de Persona 5 tão memorável é o uso de animações. Quase todas as interações têm movimento, desde trocar personagem, abrir o menu, selecionar alguma habilidade, tudo tem movimento, tem dinâmica. E essas animações cumprem duas funções extremamente fundamentais. A primeira é fornecer aquele feedback claro para o jogador. E o segundo é criar ritmo visual. Mexer no menu é quase uma coreografia. Mas a história por trás da UI da franquia Persona não termina no 5. Em 2024 a gente teve Persona 3 Reload, que nos mostrou algo extremamente interessante. A Atlus não simplesmente copiou a identidade visual de Persona 5, mas ela refinou
toda a identidade original de Persona 3. O azul característico voltou e agora combinado com animações modernas, transições suaves, um HUD mais claro e tipografia mais refinada. É como o design do clássico de 2006 tivesse evoluído com quase 2 décadas de aprendizado. O motivo pelo qual Persona se destaca tanto pela UI é bem simples. A interface nunca foi pensada apenas como sistema. Ela é pensada como parte da identidade do jogo. Cada elemento comunica algo, cor, emoção. Ela é pensada como parte da identidade do jogo. Cada elemento comunica algo. As cores transmitem emoções. A tipografia transmite aquela personalidade. E o movimento comunica a atitude. Poucos jogos fazem isso com tanta consistência. Mas existe um detalhe importante: estilos sozinho não sustentam uma interface. Se a navegação fosse confusa, toda essa estética seria mais um problema do que algo admirável. Mas a franquia também é extremamente forte ao cuidar da experiência do usuário, que a gente chama de UX. Porque mesmo com todo o design ousado, os menus continuam claros, objetivos e previsíveis. Ou seja, a forma é estilizada, mas a função continua extremamente eficiente. E esse equilíbrio é incrivelmente difícil de se alcançar. Depois de Persona 5, vários designers de games começaram a olhar para a UI de maneira diferente. Afinal, esse jogo revolucionou a indústria, provando que a UI ela pode ser narrativa, estilizada e memorável sem prejudicar a usabilidade. Hoje a gente vê cada vez mais jogos querendo construir uma identidade visual, tanto no menu quanto no jogo inteiro. E isso é algo que Persona já fazia há muitos anos. Talvez o mais fascinante de toda a franquia Persona seja que ela conseguiu transformar algo geralmente invisível em algo inesquecível. Menus, interfaces, elementos que geralmente servem somente para organizar informação. Mas em Persona eles contam histórias, carregam emoção e expressam uma identidade por trás do jogo. Talvez seja por isso que, quando o assunto é design em videogame, a franquia sempre vai aparecer na conversa, porque são raríssimos os jogos que nos provaram que até mesmo mexer em menus pode ter personalidade. E quando isso acontece, mexer no menu vira parte da experiência. Agradeço muito por tu ter ficado até aqui. Se tu realmente tem Persona como algo memorável em menus, comenta aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like que me ajuda demais. Valeu, falou e até o próximo vídeo.